O relato assustador de um ex-morador da Cracolândia no Umbral. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos para mais um emocionante relato da vida no Umbral. A vida que vivi na cidade de São Paulo não foi das mais fáceis. Nasci em um bairro famoso, mas sua fama era amarga, cheia de histórias tristes e realidades cruéis. Não vou te contar meu nome verdadeiro, você pode me chamar de Rafael. Agora, tudo que restou de mim são lembranças e uma alma que vaga por um lugar do qual você não gostaria de conhecer. Mas antes de te contar sobre o que aconteceu comigo depois da morte, preciso te fazer entender como cheguei até aqui. Eu tinha 30 anos, mas as marcas no meu rosto e no meu corpo faziam parecer que eu tinha o dobro da idade. A vida me deu um golpe que eu nunca consegui superar. A traição veio de onde eu menos esperava, do meu irmão e da minha esposa. Quando os peguei juntos, algo em mim quebrou de forma irreversível. Só não tirei a vida dele por respeito à minha mãe, mas algo em mim morreu naquele momento. Desde então, o que restou foi uma sombra do homem que eu já fui. Naquela época, eu trabalhava como ajudante de pedreiro. A vida era difícil, mas eu tinha um teto, e apesar de tudo, acreditava que um dia as coisas iriam melhorar. Porém, depois da traição, a bebida se tornou meu refúgio. Comecei com a cachaça, só para adormecer a dor que crescia dentro de mim, mas logo percebi que o álcool já não era suficiente. Minha mente pedia mais, algo que pudesse me entorpecer de vez, algo que apagasse a realidade cruel que eu não conseguia encarar. Perdi meu emprego. Fui despejado. Passei a viver nas ruas, vagando entre becos escuros, mendigando e me afundando ainda mais em um vício que corroía não só meu corpo, mas minha alma. Conheci outros como eu, pessoas que também tentavam fugir de suas dores. Juntos, procurávamos respostas, mas tudo o que encontramos foi mais sofrimento. Meus dias se tornaram um borrão, e minha saúde foi se deteriorando. O que começou como um vício, se transformou em doenças que me consumiram até o último suspiro. E então, quando finalmente fechei meus olhos, pensei que o fim havia chegado. Mas não. Quando despertei, me encontrei em um lugar que não era nem sombra do que eu conhecia. Estava escuro, e o céu não tinha estrelas. Ao meu redor só havia sujeira, lama e um ar pesado, sufocante. Figuras grotescas me observavam de longe, seus olhos vazios fixos em mim, como se soubessem algo que eu ainda não compreendia. O medo tomou conta de mim. Eu queria fugir, mas não havia para onde correr. Não havia luz. Apenas uma escuridão eterna que me envolvia. O som de lamentos e gemidos de dor ecoava constantemente, como uma sinfonia macabra que nunca cessava. Eu sabia que estava em algum lugar que fazia o pior dos meus dias na Terra parecer um sonho distante. O choque de acordar nesse lugar foi tão grande que, por um momento, pensei que ainda estava sonhando. Mas logo percebi que aquilo era real, muito mais real do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter tido em vida. As figuras que me observavam de longe começaram a se aproximar lentamente. Seus corpos eram deformados, como se tivessem sido corroídos pelo tempo, pela dor e pelo desespero. Eles não falavam, mas seus olhares diziam tudo. Eu estava em um lugar onde o sofrimento não tinha fim, um lugar onde as almas perdidas vagavam sem propósito, sem esperança. Foi então que, depois de horas, ou talvez dias, já que aqui o tempo não faz sentido, comecei a entender onde estava. Esse era o umbral, o lugar onde os viciados, como eu, vinham parar após a morte. Um lugar onde todos aqueles que haviam se perdido em suas dores, vícios e desesperos encontravam o reflexo de suas piores escolhas. A região era um verdadeiro caos. Havia uma espécie de organização sombria, uma hierarquia silenciosa que todos pareciam respeitar, mas nada ali tinha sentido. As almas, assim como eu,
Eram atraídas para os vícios que continuavam a corroer suas existências. Eu via grupos de espíritos reunidos em torno de algo que não conseguia identificar. Suas expressões vazias, seus corpos, apesar de etéreos, deformados pela mesma destruição que suas escolhas haviam causado em vida. O que me aterrorizava não era apenas o que eu via, mas o que eu sentia. A fome, a sede, a necessidade de mais. Mesmo morto, meu corpo pedia o que eu tinha perdido na terra. A agonia de estar preso àquela dependência era insuportável. Tentei falar com alguns daqueles que estavam por perto, mas suas respostas eram sempre as mesmas. Silêncio, olhares vazios. Aqui ninguém oferecia ajuda. Todos estavam tão perdidos quanto eu. E mesmo os que pareciam ter algum tipo de controle estavam presos em uma rotina repetitiva de sofrimento. As figuras deformadas que me observavam antes agora se misturavam com os outros espíritos, como se fizessem parte daquele cenário desolador. A única diferença é que elas pareciam alimentar-se do medo e do desespero que emanava de cada alma ali presente. Não havia saída visível, e a única certeza que me restava era que aquele lugar não me deixaria ir tão facilmente. Com o passar do tempo, comecei a perceber que esse lugar era ainda pior do que eu havia imaginado. Não era apenas um espaço de sofrimento, era um reflexo vivo das escolhas que fizemos em vida. Cada esquina daquele lugar me lembrava das vezes em que busquei o entorpecimento para fugir dos meus problemas. Cada figura sombria que cruzava meu caminho era um eco das pessoas que eu deixei para trás. A dor não vinha só do que eu via, mas do que eu sentia. Aqui a fome e a sede eram reais, tão intensas quanto na terra, mas nunca havia nada que pudesse saciá-las. Cada momento era uma tortura constante, como se meu corpo, mesmo morto, ainda estivesse preso às necessidades físicas que eu alimentava enquanto vivia. Caminhando por esse cenário sombrio, comecei a encontrar outros como eu. Eram espíritos perdidos, viciados que, em vida, haviam sido consumidos por suas escolhas. Eles vagavam sem rumo, os olhos sempre buscando algo, mas nunca encontrando. Um deles, que parecia estar ali há muito mais tempo, se aproximou de mim. Seu rosto estava coberto por cicatrizes profundas, e sua voz era rouca, quase um sussurro. Ele não me deu seu nome, assim como eu nunca dei o meu, mas suas palavras me deixaram arrepiado. Aqui ninguém lembra do que foi em vida. Estamos presos ao que fizemos, condenados a repetir os mesmos erros, dia após dia. Eu tentei entender o que ele queria dizer, mas a verdade é que, a cada passo que eu dava, me sentia mais sufocado por aquela atmosfera pesada. Os gritos de dor, os gemidos de desespero, a escuridão que nunca se dissipava, tudo contribuía para me manter em um estado de alerta constante. Comecei a ver figuras mais claras agora, espíritos que estavam ali por tanto tempo que se tornaram parte do ambiente, suas formas deformadas pelo tempo e pelo sofrimento. Eles me olhavam com uma espécie de resignação, como se soubessem que eu logo me tornaria como eles. O pior de tudo era a ausência de esperança. Não havia luz, não havia resgate, não havia a menor chance de redenção à vista. Era como se eu estivesse condenado a permanecer ali para sempre. Não havia fim para o sofrimento e quanto mais eu lutava contra isso, mais me afundava. Era uma prisão feita de meus próprios erros e não havia como escapar. As sombras que antes me observavam agora me seguiam de perto, como se soubessem que mais cedo ou mais tarde eu cederia por completo à escuridão. O tempo no umbral é algo que não consigo descrever com precisão. Talvez dias, talvez meses tenham passado, mas aqui, sem o ciclo natural de dia e noite, tudo se torna uma eterna escuridão. As figuras sombrias que me seguiam continuavam por perto, como se estivessem esperando o momento certo para se aproximar ainda mais. Os outros espíritos que vagueavam por ali também pareciam em constante vigília, presos em suas próprias angústias, sem qualquer sinal de redenção. A fome e a sede, embora eu já estivesse morto, eram insuportáveis. Era como se minha alma estivesse em constante estado de privação,
desejando saciar um vício que jamais poderia ser satisfeito. Essa era a punição, sentir eternamente a falta, o vazio que nunca seria preenchido. Certa noite, se é que podemos chamar de noite, avistei algo diferente no horizonte. Havia um vale que parecia mais profundo, mais sombrio que o resto do lugar, e a sensação que emanava de lá era ainda mais perturbadora. Decidi caminhar em sua direção como se algo me chamasse, como se eu precisasse ver o que havia além daquele abismo. Ao me aproximar, os gritos se tornaram mais altos, mais intensos. Era como se milhares de almas clamassem por ajuda ao mesmo tempo, suas vozes misturadas em um coro desesperado. Cheguei à beira do vale e olhei para baixo. O que vi fez meu corpo estremecer de horror. Era um lugar onde os espíritos dos suicidas permaneciam, suas almas presas em um ciclo interminável de arrependimento e dor. Aquele lugar era diferente do restante do umbral. Ali, o desespero era palpável. As almas, desfiguradas, se moviam lentamente, como se estivessem condenadas a repetir seus últimos momentos de vida eternamente. Algumas tentavam escalar as paredes do vale, mas a cada tentativa, eram puxadas de volta por sombras invisíveis que pareciam se alimentar de seu sofrimento. Outras simplesmente permaneciam imóveis, os olhos vazios, como se já tivessem aceitado seu destino. Eu sabia que aquele não era o meu lugar, mas também sabia que não estava longe de me tornar uma daquelas almas. A angústia que elas sentiam era quase contagiante, e por um momento, senti como se estivesse sendo sugado para dentro daquele abismo. Minhas pernas fraquejaram, e caí de joelhos à beira do precipício. As vozes dos suicidas me chamavam, como se quisessem que eu me juntasse a eles, como se reconhecessem em mim o mesmo desespero que os consumia. O medo se apossou de mim de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu queria correr, fugir daquele lugar, mas sabia que não havia para onde ir. Era como se o umbral estivesse me testando, me puxando cada vez mais para o fundo, para que eu perdesse qualquer esperança que ainda restasse. E naquele momento, quase cedi. Senti meu corpo sendo arrastado para mais perto do abismo, e as sombras que me seguiam agora estavam ao meu redor, sussurrando palavras que não conseguia entender. Eu estava à beira de cair, tanto no vale quanto na perdição completa. A sensação de estar sendo sugado para o abismo era cada vez mais intensa. Enquanto as sombras se apertavam ao meu redor, meu corpo tremia, e minha mente oscilava entre a realidade e a loucura. O Vale dos Suicidas tinha um poder indescritível, como se fosse um ímã para todas as almas, que, como eu, carregavam um fardo de arrependimento e dor. De alguma forma, sabia que se eu cedesse e caísse naquele vale, não haveria mais retorno. Seria o meu fim, ou pior, uma eternidade de agonia sem fim. Eu comecei a gritar, mas minha voz foi sufocada pela escuridão ao meu redor. As figuras sombrias que me seguiam estavam mais próximas do que nunca, suas formas se contorcendo à medida que se aproximavam. Elas não eram apenas observadoras agora, eram predadoras, alimentando-se do meu medo, do meu desespero. Eu podia sentir suas mãos geladas tocando minha pele, me empurrando para mais perto da beira do abismo. Naquele momento, pensei que tudo estava perdido, que eu seria mais um dos espíritos esquecidos e aprisionados naquele vale de desespero. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio daquela escuridão impenetrável, uma pequena luz brilhou à distância. Era fraca, quase invisível, mas suficiente para me trazer uma fagulha de esperança. Por um momento, as sombras ao meu redor hesitaram, como se temessem essa luz. Eu sabia que precisava lutar, que essa era minha última chance de resistir à escuridão. Com todas as forças que me restavam, me afastei da beira do abismo e comecei a rastejar em direção àquela luz distante. Cada movimento era uma batalha contra o peso das sombras que me prendiam, mas eu continuei. Quanto mais me aproximava da luz, mais as sombras recuavam, embora ainda me cercassem. Esperando por qualquer sinal de fraqueza, eu podia sentir o ar mais leve à medida que a luz ficava mais forte.
Era uma luz quente, diferente de tudo que eu havia visto desde que cheguei ao umbral. Quando finalmente consegui me erguer, olhei para trás e vi o Vale dos Suicidas desaparecendo lentamente na escuridão, como se estivesse se distanciando de mim. Mas eu sabia que ainda não estava a salvo. A luz não era um portal de fuga, mas talvez um sinal de que havia mais além do sofrimento. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Compreendi que minha jornada ainda não havia terminado, que esse era apenas o começo de um longo processo de aprendizado e redenção. As sombras ao meu redor ainda me observavam de longe, esperando o momento certo para tentar me puxar de volta. Mas eu sabia que, por enquanto, eu tinha conseguido resistir. A luz começou a se apagar e a escuridão voltou a reinar ao meu redor. Mas eu sentia algo diferente agora. Ainda estava preso naquele lugar horrível, mas algo dentro de mim havia se fortalecido. Sabia que, em algum momento, seres de luz viriam me buscar, me resgatar daquele inferno. Eles me levariam a um posto de socorro, onde eu começaria minha verdadeira jornada de cura e aprendizado. Mas até lá, eu teria que resistir, lutar contra o desespero que ainda tentava me consumir. Não havia um final feliz para mim naquele momento, mas havia promessa de que, um dia, eu seria resgatado. Eu só precisava estar pronto quando esse dia chegasse, e até lá, eu enfrentaria o umbral e tudo o que ele tinha para me ensinar. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.